Melissa Moore é filha de um serial killer e ela compartilha no TikTok dela vídeos sobre as cartas que ela recebe do pai na prisão. Só que essas cartas chegam a ser bem estranhas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo e bora pra história. Eu sei como criar o assassinato perfeito. Eu sei como matar alguém e esconder um corpo. Essas eram coisas que o Keith falava para a filha dele, Melissa. Isso quando ele começou a matar cerca de 8 mulheres. A Melissa, inicialmente, achava que o pai dela estava só reproduzindo informações que alguma outra pessoa tinha falado para ele. Mas mal sabia ela do que ela estava prestes a descobrir. Keith Hunter Jesperson nasceu em 1955 na Colômbia Britânica. Quando criança, ele tinha comportamentos típicos que a gente vê nesses casos de serial killers. Ele era muito abusivo com animais e gostava de torturá-los e matá-los. Às vezes ele colocava até 2 animais juntos para eles brigarem propositalmente e ele ficar assistindo. Nas palavras dele, ele veio de um lar abusivo. O pai dele era alcoólatra e eles eram abusados pelo pai frequentemente, assim como o avô. O Keith cresceu como uma criança que sofria muito bullying. Ele era muito alto e quando ele era mais novo ele era um pouco gordinho e as crianças zoavam muito ele, mas era um bullying muito pesado. Teve uma vez que ele estava em um lago brincando com os amigos e aí um desses garotos que faziam bullying com ele pegou a cabeça dele e colocou dentro do lago e ele quase afogou. Ele chegou até a desmaiar e ele só foi salvo porque um adulto chegou na hora e tirou ele de lá. Eles conseguiram levar ele para um hospital e ele ficou bem. O grande problema é que o Keith não aceitou aquela situação e decidiu se vingar. Alguns meses depois, quando todos os garotos estavam em uma piscina pública, nadando e se divertindo, ele tentou afogar aquela criança que tinha feito aquilo com ele. E ele só não conseguiu porque um salva-vidas chegou. Mais tarde, ele admitiu que estava tentando matar o garoto. Também teve uma situação quando ele estava na escola que ele bateu em um dos meninos tão forte que ele ficou muito machucado e ele também admitiu que estava com a intenção de matar. Então, graças à violência dele, ele era cada vez mais punido pelo pai. Então, toda vez que ele aprontava alguma coisa ou ele tinha um comportamento diferente, o pai dele também o punia em casa. Ele batia no Keith com um cinto, muitas vezes na frente de outras pessoas, e o Keith se sentia muito humilhado. Ele disse que teve uma vez que o pai dele chegou até a usar um taser. Quando o Keith cresceu, ele se tornou um homem muito grande, ele tinha quase 2 metros de altura, mas as pessoas que conviviam com ele não viam esse comportamento violento, ele não parecia colocar isso pra fora. Ele tinha o sonho de se tornar um oficial da polícia, mas ele teve uma lesão que impediu que ele se alistasse. Isso foi uma grande frustração na vida dele e ele acabou se tornando motorista de caminhão. Em 1975, ele conheceu a futura esposa. Quando ela o conheceu, ela disse que não achou ele nada demais, ela achou ele uma pessoa comum, mas ele era bem carismático, e aí 9 meses depois do primeiro encontro eles se casaram. A família se lembrava dele sorrindo o tempo todo, mas as polêmicas começaram já no dia do casamento. Alguns anos depois que eles se casaram, a esposa dele descobriu que no dia do casamento, enquanto ela estava dentro da capela, se arrumando, colocando o vestido de noiva, ele estava traindo ela nos fundos com a própria madrinha. Só que a esposa disse que ela deveria ter imaginado essa situação, porque ela acreditava que o Keith só estava se casando para agradar o pai dele, o pai que ele tanto odiava. A primeira filha dos dois foi a Melissa, e o Keith era completamente apaixonado por ela. Ele tratava ela muito bem, adorava passar tempo junto com a filha, e ele tinha medo até de pegar ela no colo e dela quebrar. O casal veio a ter mais 2 filhos, o segundo chamado Jason, e 3 anos depois a Carrie, a mais nova. E o Keith cuidava muito bem dos 3. Ele costumava fazer algumas viagens de acampamento com as crianças, então eles iam para um local da cidade que tinha tipo um bosque, lá eles acampavam, andavam de bicicleta, andavam de moto, ele dava voltas com eles de caminhão, e eles se divertiam muito. Durante o caminho, eles cantavam, eles riam. E como o Keith era motorista de caminhão, ele passava bastante tempo viajando, mas todas as vezes que ele voltava para casa, ele trazia presente para as crianças e era uma grande festa. Apesar disso, tanto a esposa quanto a Melissa diziam que ele tinha um lado escondido, um lado meio sinistro, parecia que tinha uma nuvem na frente dele que elas não conseguiam identificar. A Melissa disse que quando ela tinha 6 anos, ela viu o pai machucando
espancando alguns filhotinhos de gato. Nesse momento, ela entrou correndo na casa para chamar a mãe e pedir ajuda, mas quando ela voltou, os gatinhos tinham morrido. E ela disse que a partir daquele momento ela sabia que ela não podia mais confiar no pai dela. Ao longo do casamento, várias coisas estranhas aconteceram. A esposa do Keith começou a receber ligações quando ele estava fora de mulheres, e aí elas falavam que eram as namoradas dele, e aí ela falava, tá, eu sou a esposa, como assim? E aí em uma das viagens, quando ele voltou, ela confrontou ele sobre isso, ela falou, olha, tem umas mulheres aqui me ligando, falando que são suas namoradas, o que tá acontecendo? E aí ele ficou tipo, como assim você não sabia? Ele nem se importou. E aí no aniversário de casamento deles, de 13 anos, o Keith pediu o divórcio e a esposa aceitou. Isso foi em 1990, e com o divórcio, a esposa e os 3 filhos se mudaram para Spokane, que fica em Washington. Já o Keith se mudou para Portland, no Oregon. Existem boatos que ele se mudou para lá porque uma das namoradas dele também morava lá e aí eles começaram a morar juntos. Mas o relacionamento dos dois não durou muito tempo. O relacionamento dele com os filhos começou a mudar depois do divórcio. Virava e mexia, ele ia visitá-los, mas ele parecia estar mais estressado, meio paranoico, instável. Às vezes, os filhos também iam visitá-lo em Portland. Em uma dessas visitas, a Melissa disse que estava acordada até tarde da noite, ela não estava conseguindo dormir, e aí ela decidiu ir até a sala assistir um pouco de televisão. No que ela sentou no sofá, ela disse que ela olhou para o teto e ela percebeu algumas marcas meio marrom, assim, umas manchas. E ela não pensou muito sobre isso na hora, mas depois ela descobriria que aquelas marcas eram de sangue. E aí, naquele mesmo ano, ainda em 1990, um corpo foi descoberto ao lado de um rio na cidade. O corpo não tinha nenhuma identificação, parecia que o rosto não dava para saber quem era, além de já estar em um estado um pouquinho avançado de decomposição. A parte mais estranha é que essa pessoa estava usando uma calça jeans, era uma mulher, e a parte do botão e do zíper estava faltando, alguém tinha removido. Os policiais divulgaram as informações na mídia e também divulgaram as roupas. A irmã de uma garota até tinha reconhecido aquelas roupas, porque no dia seguinte a irmã dela não tinha voltado para casa, sendo que ela tinha saído para ir em um bar. Alguns dias depois, a polícia começou a receber ligações que a princípio eram anônimas e depois era de uma mulher identificada como Laverne Pavlinak. Ela ligou para dizer que sabia quem tinha sido responsável por aquela morte no rio. Ela denunciou o namorado dela, um cara chamado John Sosnoveski. Ela alegava que os dois estavam num bar no mesmo momento em que aquela garota estava saindo. O nome dela era Tanya Bennett e ela tinha 23 anos de idade. Ela era uma garota muito sorridente, muito tranquila, ela confiava muito nas pessoas e ela tinha algum tipo de atraso no desenvolvimento. Não era nada muito perceptível, mas a família dela acredita que isso fazia com que ela confiasse ainda mais nas pessoas. Ela não tinha essa malícia de que alguém pudesse fazer algo de ruim pra ela. E ela, de fato, estava no bar naquela noite. Algumas pessoas se lembram de ter visto ela lá dentro, mas eles não lembram de ter visto ela saindo. E aí, o que essa mulher denunciou foi que a Tanya saiu com ela e o namorado de carro. O John levou os 3 para um lugar meio abandonado, uma estrada, onde ele abusou dela sexualmente e depois a matou. A polícia achou estranha aquela história no começo, porque a Laverne não era uma mulher que você imaginaria que teria cometido um crime ou teria participado de algo assim. Ela era bem mais velha, enfim, eles tinham aquelas desconfianças da polícia. A Laverne aparentemente queria que o namorado dela fosse preso, então por isso que ela denunciou ele. Por incrível que pareça, o John acabou confessando o crime, mas ele disse que a Laverne o ajudou, que ela estava com ele no momento. E os dois foram para julgamento e foram condenados. O julgamento foi muito espalhado nas notícias, estava todo mundo sabendo do que tinha acontecido, afinal a morte da Tanya tinha sido horrível, ela estava desfigurada, não dava nem para ver o rosto dela direito. Foi um caso muito chocante, então estava todo mundo acompanhando. Só que durante o julgamento apareceu uma mensagem um tanto enigmática. Escrito na parede do banheiro de um dos pontos de estacionamento de motoristas de caminhão pela estrada, tinha uma mensagem. Nessa mensagem, quem quer que tivesse escrito aquilo, estava dizendo que tinha sido responsável pelo abuso e pela morte da Tanya. E também dizia, sim, eu sou doente, mas eu também me divirto. Pessoas levaram a culpa e eu estou livre. No final, tinha uma carinha com um sorriso desenhado. Ou seja, tinha uma pessoa que estava confessando ter cometido o crime, ter matado a Tanya,
Tânia e ele estava feliz porque tinham outros indivíduos levando a culpa no lugar dele. Essa informação chegou pro tribunal, chegou pros policiais e pros investigadores, mas eles acreditavam que eles já tinham os culpados, afinal os dois tinham confessado o que eles tinham feito, e além disso, aquilo não provava nada. Podia ser qualquer pessoa literalmente escrevendo algo só pra querer chamar atenção, ainda mais tendo em vista que o caso estava super na mídia, era alguém querendo fama. Então eles não levaram isso muito a sério. A Laverne e o John foram condenados e o John se declarou culpado para evitar a pena de morte. Ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo, o Keith levava os filhos para passear e para acampar no mesmo local onde o corpo da Tânia tinha sido desovado. Ele e as crianças passavam por lá diversas vezes, de novo, rindo, cantando juntos. Eram lembranças felizes para os filhos. Em uma dessas viagens foi quando o Keith comentou com a Melissa que ele sabia como matar uma pessoa, como esconder o corpo e não ser capturado. Ele entrou em detalhes em como ele fazia para usar sapatos que não tivessem identificação na sola, para que ninguém visse as pegadas, e também como ele cobria as mãos e outras partes do corpo para não deixar nenhum tipo de DNA ou impressões digitais. E ele falava aquilo como se fosse um manual de instruções, tipo, você tem que fazer desse jeito, aí você faz aquilo, e parecia até que ele estava se gabando, se vangloriando por ele ser bom. Só que a Melissa, ela era muito nova, ela não imaginou que o pai estava falando aquilo de verdade, ela não sabia nem o motivo dele estar falando aquilo, e ela se sentiu até meio presa ali dentro do carro. Por conta daquele bilhete, 2 anos e meio depois do assassinato da Tânia, foi encontrado um outro corpo de uma mulher chamada Cláudia, na Califórnia, também próximo a um rio. Ela também tinha sido abusada sexualmente e também estava irreconhecível. Um mês depois, o corpo de Cynthia Lynn Rose foi encontrado, nas mesmas condições e também na Califórnia. Ao mesmo tempo que esses crimes estavam rolando, a polícia e os investigadores começaram a receber cartas. Eles não acreditavam que os assassinatos estavam conectados, afinal, eles estavam acontecendo em diversas partes do país, não parecia ser um padrão. Só que nessas cartas, quem quer que estivesse fazendo aquilo se responsabilizava pelos crimes, dizia que era um motorista de caminhão, também falava que estava bem longe dos olhos do público, então ele não ia ser capturado, e também falava que era muito fácil matar aquelas pessoas. Ele dizia que ele andava pelo país todo dando carona para essas mulheres que nunca desconfiavam dele. Essas mulheres normalmente eram pessoas que não tinham uma residência fixa e também não tinham muitos vínculos familiares, não tinha alguém esperando elas chegarem em casa. Como elas ficavam andando de lugar em lugar, esses familiares não esperavam encontrar elas em um tempo considerável. Então, era muito difícil que eles dessem elas como desaparecidas. Eles só imaginavam que elas estavam viajando. Isso fazia com que o trabalho do assassino fosse mais fácil. Até porque quando a polícia chegava a encontrar os corpos, eles já estavam muito decompostos. Era muito difícil identificar quem era. Além disso, era difícil identificar, inclusive, qual era a causa da morte. E aí os policiais, a partir dessas cartas, que estavam sempre assinadas com uma carinha sorrindo, por isso ele ficou conhecido como o assassino da carinha sorridente, eles conseguiram fazer um perfil do que aquela pessoa seria. Então eles diziam que era evidente a necessidade dele de atenção, ele ter uma autoestima baixa, uma imagem negativa de si mesmo, falta de empatia e também parecia ser uma pessoa que vivia em isolamento. Ao mesmo tempo, a polícia acreditava que eles já tinham os assassinos da Tânia. Então eles achavam que quem quer que estivesse mandando essas cartas estava só falando besteira, querendo atenção de novo. E aí eles estavam achando que era falso, era tudo falso. Um dia, quando a Melissa estava andando de caminhão junto com o pai, quando ele fez uma curva um pouco fechada demais, de repente uma duct tape saiu rolando de debaixo do travesseiro dele. Ela observou aquela fita e ela achou muito estranho, porque parecia que ela tinha sido muito usada. E ela até se perguntou para que o pai dela estava usando aquela fita. Não parecia fazer sentido. Um dia, ele também levou a Melissa para jantar. Ela tinha 15 anos de idade. E ela disse que durante esse jantar, ela já não estava se sentindo confortável com o pai. De novo, ele tinha mudado muito com os filhos, então ele não era mais aquele pai que eles conheciam quando eles eram mais novos. E aí ele falou para ela que as coisas nem sempre eram como pareciam, que tinha coisas que ele queria contar para ela, mas que ele não podia porque ela iria contar para a polícia. Ela falou que
ela ficou muito nervosa quando ele disse isso, e eu não sei se nessa hora ela já desconfiava de alguma coisa, mas ela pediu licença pra ir no banheiro do restaurante, e aí quando ela tava no banheiro, ela começou a ficar bem nervosa, ela tentou respirar, ela tava muito ansiosa, ela não sabia como continuar essa conversa, mas quando ela voltou pra mesa, talvez o pai dela tivesse percebido o desconforto, ele mudou de assunto e nunca mais falou sobre isso. E ela, na verdade, hoje até agradece dele não ter contado nada pra ela, porque talvez, se ele tivesse contado, ele ia sentir que ele precisava matar ela também, pra ela não contar pra outra pessoa. Em 1995, os planos do Keith foram por água abaixo, porque ele finalmente foi capturado por um erro. Ele começou a namorar uma mulher chamada Julie Ann Winningham. A Julie já tinha um filho e as famílias se conheceram. Os filhos do Keith adoraram a Julie. O filho dela também fez muita amizade com os filhos do Keith. E eles pareciam ser um casal muito feliz. A Melissa falava dos dois muito bem, que a Julie era uma pessoa que estava sempre sorrindo, que ela era muito alto astral. E ela realmente acreditava que talvez agora o pai dela fosse ser feliz com uma mulher, fosse ter um relacionamento sério. Pouco tempo depois, naquele mesmo ano, uma pessoa tinha parado na estrada em tipo um mirante, um lugar que tinha uma cercazinha e um penhasco embaixo para admirar a vista, era um local muito bonito. E aí, enquanto ele tava olhando, ele percebeu que tinha alguma coisa ali embaixo no penhasco. Ele achou que era um manequim, mas olhando um pouco mais, ele achou melhor alertar as autoridades. Quando os policiais chegaram, eles descobriram que aquele era o corpo da Julie. Foi por causa desse assassinato que a polícia começou a prestar atenção no Keith. Isso porque os policiais, para investigarem o que tinha acontecido, entraram em contato com a família da Julie. Os familiares dela comentaram que ela estava com um novo namorado e que esse namorado era o Keith. Além disso, ela tinha recentemente vendido um carro. E aí, no contrato de venda desse carro, o Keith tinha assinado com o nome completo como testemunha. Foi aí que começou uma grande busca pelo Keith. Ele já sabia que os policiais estavam atrás dele e ele meio que apavorou, ele tentou tirar a própria vida 2 vezes. Só que ele não conseguiu e aí ele decidiu que a melhor coisa seria se entregar e esperar que ele fosse, sei lá, perdoado, enfim. Quando o Keith se entregou, ele confessou inicialmente o assassinato da Julie. Ele disse que acreditava que ela só estava usando ele para ganhar dinheiro. Na época, ele tinha 40 anos e ele se declarou culpado para se livrar da pena de morte. Só que ele nunca demonstrou nenhuma emoção e nenhum remorso. Durante o julgamento, ele foi confessando e ele descreveu tudo o que ele tinha feito com aquelas mulheres. Quando Keith confessou que ele era o assassino da Tanya, a Laverne e o John foram libertados. O Keith contou em detalhes o que aconteceu naquela noite. Ele disse ter conhecido a Tanya em um bar e depois de conversar com ela um pouco e eles beberem alguns drinks, ele sugeriu que eles fossem até a casa dele. A Tanya aceitou, foi com ele até a casa que ele alugava e o Keith tentou ter relações sexuais com ela, mas ela recusou. Com isso, ele ficou muito irritado e decidiu matá-la. A princípio, a intenção dele era só bater nela, ele bateu diversas vezes no rosto para ela não ser identificada propositalmente, mas quando ele começou a se preocupar dela ir até a polícia, ele decidiu que ele precisava matar. Depois dessa primeira morte, ele tentou criar um álibi para ele mesmo. Então ele deixou o corpo da Tanya na casa dele, voltou pro bar onde ele estava, bebeu mais algumas bebidas, jogou bilhar, ficou lá quase até de manhã para as pessoas verem que ele estava no bar naquela noite, e aí quando ele chegou em casa, ele enrolou o corpo dela e levou ao lado do rio. Ele também assumiu a responsabilidade pelo assassinato da Cláudia e da Cynthia, e ele também disse que em 1993 ele deu carona para uma mulher chamada Angela. Ela pediu uma carona de Spokane, a cidade onde a ex-família dele morava, até Indiana. Aparentemente, no meio do caminho, a Angela começou a reclamar da direção dele. Diz que ele estava indo muito devagar para ele se apressar. Só que o Keith não gostou daquilo. Em resposta, ele abusou sexualmente dela e a estrangulou. E depois, alerta de gatilho, ele amarrou ela na caminhonete do lado de fora com a intenção de ir dirigindo e o corpo dela ir passando assim pela estrada para que o rosto dela não tivesse mais lá e nenhuma impressão digital. Ele tinha muito essa questão de querer deixar as vítimas sem identificação. O corpo da Angela só foi encontrado depois que o Keith deu as informações para a polícia. Além disso, com a Angela, o Keith tinha sido visto publicamente, por isso ele decidiu tomar essa atitude. Ele também disse para a polícia que gostava de brincar com as vítimas. Então ele as estrangulava até a morte, depois elas voltavam a respirar e aí ele estrangulava elas de novo. Alguns dias antes dele ser preso, ele tinha enviado uma carta para o irmão alegando ter matado 8 pessoas durante 5 anos, de 1990 a 1995.
O Keith mais tarde afirmou que ele tinha matado cerca de 180 pessoas. E muito provavelmente, eu acho que a polícia não descobriu várias das mortes porque foi ao longo do país todo, ele não deixava muitas evidências, então era muito difícil conectar ele a outros crimes. Ele foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétua consecutivas. Muito depois da condenação do Keith, a Melissa escreveu um livro sobre o pai. É claro que a família recebeu com muito choque essa informação de que ele era um serial killer. Até hoje, quase 20 anos depois da prisão do Keith, elas falam com lágrimas nos olhos sobre o que aconteceu. Eu confesso que eu não li o livro da Melissa, mas tem um documentário dela falando sobre o caso. Ela decidiu que ela queria visitar as famílias das vítimas para tentar se desculpar ou oferecer algum tipo de suporte pelo que o pai dela fez. Tem uma entrevista que ela fala com a irmã da Tânia e é um negócio meio controverso, porque a irmã da Tânia, ela não quer falar sobre isso, ela não tem uma desculpa, não tem como ela falar, ai, tá bom, eu te desculpo. Não existe isso, ela só fala como a irmã dela era uma pessoa muito feliz, cheia de vida, e que essa vida foi tirada pelo pai da Melissa. Ao mesmo tempo, ela disse pra Melissa não ficar se culpando pelos erros do pai, que não é só porque ele é pai dela que ela tem que tomar a culpa e que ela não tem nada a ver com isso. Além disso, como eu comentei com vocês no começo do vídeo, a Melissa tem um TikTok, vou deixar aqui na descrição para vocês que quiserem ver, onde ela lê algumas das cartas que o pai dela manda na prisão. Ela não tem muito contato com ele, eu não sei nem se ela chega a responder, mas o pai dela parece conseguir umas informações que ela não sabe da onde ele tá conseguindo. Por exemplo, a Melissa se casou e o pai dela conseguiu acesso à foto do casamento da filha. E aí ele menciona essa foto em alguma das cartas que ele manda. Ele falou que ela tava gorda e que o marido dela também era gordo. Ele também diz coisas como: não quero que o mundo me julgue por ser pai, porque eu era um ótimo pai. Meu único erro foram essas questões de julgamento. Eu não consigo nem imaginar como deve ser pra Melissa esse choque tão grande, porque ao longo do documentário ela fala diversas vezes que as memórias que ela tinha com o pai eram memórias felizes. Ela achava que ele era uma pessoa boa, então foi um grande choque saber que ele era capaz de fazer tudo aquilo e mais, não demonstrar nenhum tipo de remorso, arrependimento ou emoção. Em uma das entrevistas que o Keith deu pra mídia, ele disse: era o destino dessas mulheres morrer nas minhas mãos, como se fosse um acidente de carro ou alguma doença. Isso dava a entender que ele acreditava que era o destino mesmo, que não tinha como escapar e que era a missão dele fazer aquilo. Hoje ele ainda tá preso sem possibilidade de liberdade condicional. Eu sinto muito, muito, muito pelas famílias das vítimas nesse caso, como em todos os outros. Sempre que a gente ouve esses casos absurdos é extremamente chocante, eu não consigo entender como existem pessoas assim no mundo, mas que bom que ele foi pego. Agora, só um adendo, por conta da carinha sorridente, existe uma teoria do assassino sorridente que rola nos Estados Unidos. Eu vou dar só um resumo, porque isso acho que rende até outro vídeo, comentem aí se vocês quiserem. Mas basicamente o que aconteceu é que entre 1997 e 2008 tiveram vários assassinatos com uma carinha sorridente do lado do corpo. Então o que acontecia? Normalmente eram com homens garotos, jovens que estavam na universidade, todos eles tinham acabado de sair de uma festa ou de um bar e estavam bêbados, e aí eles eram encontrados em rios ou lagos tendo se afogado. Todos esses garotos também eram bem populares e atléticos. Isso aconteceu com cerca de 40 garotos em 25 cidades ao longo de 11 estados. Então foram vários casos assim. Na grande maioria deles, a polícia acredita que era só um caso de um adolescente que saiu de uma festa bêbado, passou do lado de um rio e aí caiu sem querer e se afogou. Só que a grande maioria dos casos também era no auge do inverno, não parecia que alguém ia querer entrar voluntariamente em algum rio ou em algum lago. E além disso, não parecia ser coincidência que isso estava acontecendo da mesma forma para tantas pessoas parecidas. E aí, dois detetives têm uma teoria. Eles se chamam Kevin Gannon e Anthony Duarte. Eles acreditam que as mortes de pelo menos 20 dos garotos são muito parecidas para ser só uma coincidência. Só que vários desses crimes foram na mesma noite e em lugares diferentes do país. Então eles acreditam que pode não ser obra de só um assassino, mas talvez de uma gangue ou um grupo de pessoas. E eles acreditam que esses assassinatos
assassinatos sejam motivados por inveja, por pessoas que têm inveja da popularidade, do físico desses garotos. E eles acreditam tanto nessa teoria que depois dos investimentos do Estado nas investigações acabou, eles começaram a investir do próprio dinheiro. De novo, isso é só uma teoria, mas se vocês quiserem eu faço um videozinho falando sobre isso. Enfim, comentem aí o que vocês acharam do caso, se vocês já conheciam, e até a próxima.